futuro do passado e do futuro do presente. No ano em que a Apremave completa 30 anos, alguns ambientalistas históricos, carinhosamente chamados de dinossauros, vindos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, reuniram-se no Centro Ambiental Jardim das Florestas para confraternizar e falar de meio ambiente. Representantes da Jovem Guarda da Apremave também participaram do evento. O tempo passou e estamos no futuro do qual falávamos na década de 1980 ou 1970, no caso de alguns pioneiros como Lauro Eduardo Baca e Nélcio Lindner, fundadores da Associação Catarinense de Preservação da Natureza, a ACAPRENA, em 1973. O futuro é da cor ou do jeito que imaginávamos naquela época? Quais foram as contribuições dos sonhadores que já estavam na luta naquela época e continuam até hoje, mesmo que alguns em outras frentes, como universidades, governos, Ministério Público, empresas? Quais foram as principais conquistas ou vitórias, decepções e derrotas? Alguns temas se destacaram nessa trajetória de lutas por um mundo mais sustentável. A proteção da Mata Atlântica e da biodiversidade, o combate à caça e a defesa dos animais silvestres e a luta contra todas as formas de poluição. Sem dúvida, o saldo é positivo. O movimento ambientalista, acho que com esse esforço, o trabalho voluntário, várias lideranças e entidades, conseguiu fazer uma diferença. Acho que nós tivemos avanços bastante significativos, da conscientização ambiental da sociedade. Isso é inequívoco que a atuação das entidades ambientalistas contribuiu muito para essa mudança do perfil e contribui ainda até hoje. Acho que nós criamos, eu vou falar nós porque eu já participei muito tempo do movimento ambientalista, acho que nós criamos um novo paradigma nesse estado. Os diversos movimentos com as suas maneiras peculiares de agir. Acho que o que aconteceu, por exemplo, aqui em Atalanta com a Apremave é espetacular, inclusive do ponto de vista de criar exemplos de como se pode fazer, como se deve fazer. Acho que a discussão política que outros movimentos ecológicos trataram, a criação de comitês de bacia hidrográfica, quer dizer, os diversos elementos naturais tratados de uma forma mais ou menos abrangente, de uma forma mais política, cultural ou realmente conservacionista. Acho que nós criamos paradigmas nesse estado que inclusive faz com que outras pessoas de outros estados brasileiros e outras instituições venham aqui para conhecer. Realmente nós conseguimos grandes avanços aí desde a década de 80, foram muitos acordos internacionais, o Brasil partilhou desses acordos, com isso a gente conseguiu construir uma legislação sólida, consistente, tudo com muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, serve de modelo a nossa legislação para outros países. Sem a luta dos ambientalistas, a Mata Atlântica teria sido totalmente destruída e o Brasil não teria as leis ambientais que tem. A gente às vezes é meio pessimista, mas quando se olha para trás, a gente vê que realmente nós mudamos o mundo. E é importante que nós possamos celebrar essas conquistas, essas vitórias, porque isso traz para nós também uma satisfação e uma certeza de que tudo que foi conquistado tem um significado importante para a preservação da natureza, para o bem-estar de todas as formas de vida. Eu venho de Porto Alegre e se não fosse o movimento ambientalista de lá, nós não teríamos árvores na cidade, nós não teríamos uma série de coisas que contribuem muito para a qualidade de vida da população. Essas realizações, essa demonstração de capacidade das unidades de conservação que foram criadas, dos desafios que foram enfrentados em relação à restauração de áreas degradadas, à proteção de fauna, a dar importância para as unidades de conservação, precisa agora de uma nova busca por colaboradores, as novas gerações que precisam vir para substituir os que
trabalharam nos últimos 30, 40 anos. Esse processo está em curso, as formações de profissionais nesse período dentro, especialmente das organizações não governamentais, vem acontecendo. Se olharmos imagens antigas do que ocorria aqui no nosso vale, em Santa Catarina, de modo geral, no Brasil inteiro, há 40, 30 anos e como está hoje, melhorou enormemente. O combate à poluição melhorou enormemente. Os nossos rios já estão com qualidade de água melhor. O desmatamento campeava solto. Conseguimos estancar grande parte do movimento madeireiro, que era muito intenso e muito predatório. O Alto Vale, como teve um impacto muito grande das grandes madeireiras que rapinaram essas serras. E aí na região das Araucárias, na Floresta Umbrófila Mista, também aconteceu grandes conglomerados que praticamente dizimaram grandes extensões de florestas, e isso afetou o solo, a qualidade do solo, até para o pequeno agricultor, e a questão também da qualidade e da quantidade de água. Em 1990, desmatavam-se aproximadamente 60 mil hectares de Mata Atlântica por ano nos 3 estados do sul do Brasil. Em 2016, foram desmatados 3 mil hectares, uma queda de 95% no ritmo do desmatamento. Isso ainda é muito, e o objetivo é chegar ao desmatamento zero. Falta pouco, e os dados mostram que é possível chegar lá. A outra boa notícia é que hoje a Mata Atlântica está se regenerando, principalmente nas regiões montanhosas. Além disso, existem inúmeros projetos de restauração, como o trabalho da APREMAVE, que já contribuiu para o plantio de mais de 8 milhões de árvores em centenas de municípios de Santa Catarina, do Paraná e de outros estados. Nos 30 anos da APREMAVE, eu acho que vale a pena destacar a luta ativa como a entidade mais atuante e eficaz do estado de Santa Catarina. Essa área que a gente se encontra aqui também foi construída, eram áreas degradadas que hoje estão recuperadas e estão aí para a nossa geração. E as futuras, as gerações que estão vindo, precisam reconhecer que esse é um trabalho que precisa ser continuado. A queda do desmatamento se deve ao trabalho incansável dos ambientalistas e aos avanços na legislação que protege a Mata Atlântica, iniciando com a Constituição de 1988, que reconheceu a Mata Atlântica como patrimônio nacional. Depois da Constituição, vieram os decretos 99547 de 1990 e os 750 de 1993. Em 2006, depois de 14 anos de tramitação, foi aprovada e sancionada a Lei da Mata Atlântica, regulamentada em 2008 pelo Decreto 6660. A Mata Atlântica está em festa, sim, senhor presidente, hoje com a sanção dessa lei, né? E está em festa porque tem um gosto diferente hoje dizer que a Mata Atlântica tem lei. Porque significa dizer que as florestas com araucária têm lei, que as estacionais deciduais têm lei, que os brejos de altitude têm lei, que os encraves florestais do Nordeste têm lei. A legislação que protege a Mata Atlântica é resultado da luta dos ambientalistas, coordenada pela rede de ONGs da Mata Atlântica. Sem proteção legal, órgãos como o Ministério Público, Polícia Ambiental, IBAMA e Fátima não teriam instrumentos para agir contra os desmatadores e teria sido impossível estancar o desmatamento e a exploração criminosa de madeira nativa que atormentava os ambientalistas nas décadas de 1970 e 1980. Os ambientalistas tiveram um papel decisivo na implementação de leis como a Lei da Mata Atlântica, como a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como a própria Lei de Crimes Ambientais, consolidação do CONAMA, né, como um órgão regulamentador da questão ambiental no Brasil. A gente conseguiu vitórias impressionantes, né? Isso acabou refletindo na vida prática, em evitar a degradação da cobertura florestal. E assim temos N exemplos assim de que existe uma consciência latente
até no povo brasileiro, e essa consciência só está precisando de um peteleco para ser desenvolvida. E nisso, evidentemente, inclui a consciência ambiental. Um exemplo da importância da legislação é a ação judicial impetrada em 1999 pelo Instituto Socioambiental com o apoio das ONGs de Santa Catarina. Acolhida pela Justiça, proibiu o IBAMA e demais órgãos ambientais de autorizar a exploração e manejo de espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica, como a araucária, a embuia, a canela preta, a canela sassafrás, o xaxim e o palmito. Isso deu uma chance a essas espécies da flora e também às espécies da fauna delas dependentes, como o papagaio charão, o papagaio do peito roxo, a gralha azul e muitas outras. A criação de unidades de conservação públicas e particulares também apresentou avanços. As unidades de conservação são a mais eficiente estratégia para a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade no longo prazo. Elas também protegem belezas cênicas, mananciais hídricos e garantem espaços de lazer e pesquisa da fauna e flora, além da promoção do ecoturismo. Entre as unidades de conservação da região sul, algumas que só foram criadas em função da pressão e da colaboração dos ambientalistas. A área de relevante interesse ecológico da Serra da Abelha, Parque Nacional das Araucárias, Estação Ecológica da Mata Preta, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Parque Nacional dos Campos Gerais, Reserva Biológica das Araucárias, Reserva Biológica das Perobas, Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, Reserva Biológica de Bom Jesus, Parque Nacional Guaricana. A participação dos proprietários privados, ONGs e empresas na conservação da natureza cresceu nas últimas décadas. Somente nos 3 estados do Sul foram criadas 354 RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que protegem 93 mil hectares de florestas e outros ecossistemas naturais. Apesar dos avanços, ainda temos muito a fazer. Num planeta finito, cada vez mais populoso, a conta do uso dos recursos naturais, como as florestas e a água, não fecha mais. E o uso insustentável desses recursos já afeta milhões de pessoas no mundo. Como enfrentar o retrocesso que tem se instalado, né, em várias instâncias, numa visão retrógrada de desenvolvimento, onde coloca-se a questão do agro ser tudo e ser o mais importante do que a manutenção da qualidade de vida. Os órgãos do governo estão cada vez mais sofrendo influências setoriais. O ruralismo, em particular, consegue um domínio político no Congresso, nas assembleias legislativas, interfere pesadamente nos governos, nos executivos, fazendo inclusive que os órgãos ambientais percam a sua condição de cumprimento de missão. Isso mostra que a sociedade civil organizada tem que buscar o engrandecimento desses órgãos ambientais. E a crítica é sobre a gestão atual dos órgãos ambientais, que é muito aquém, muito fora do contexto do que eles deveriam estar fazendo. Todo esse retrocesso mais recente que a gente está vendo é em função de que a gente conseguiu efetivamente criar essa legislação, mas quando a gente foi buscar com que isso realmente se aplicasse, os nossos legisladores, infelizmente os nossos políticos de um modo geral, resolveram retroceder na legislação. E é isso que a gente precisa trabalhar para que não aconteça. A questão da poluição, os municípios, o poder público deixou de fazer o seu dever de casa e hoje grande parte do problema de poluição dos recursos hídricos está atrelado à falta de saneamento básico. Estamos sofrendo a síndrome da floresta vazia, porque a floresta existe, mas a fauna não se encontra ali dentro. Então esse é um grande problema da atualidade. Você pode procurar no estado algumas espécies, alguns grupos de animais que praticamente você não encontra mais. E a quantidade é tão pequena que fatalmente vai levar a uma extinção por endogamia, um endocruzamento tão grande que vai levar à extinção. A questão ambiental ainda não tem entrada na consciência, no coração, no amor das pessoas da sociedade civil como um todo. Nós temos lideranças
caem lá, muito ativas e dedicadas, mas não tem ecoado esse bravo dessas pessoas, não tem ecoado entre a sociedade civil de modo geral. Nós temos dificuldade de encontrar novos militantes. Nós temos pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, ONGs que fazem trabalhos maravilhosos, mas aquela militância de ir para dentro de um conselho, brigar com o governador, isso nós praticamente não temos mais. Só nós, os antigos, que estamos fazendo. E isso é importante. O momento é difícil? Ele precisa de uma estratégia mais efetiva? Precisa. A sensibilização dos jovens, né, o que hoje não é tão fácil, mas é um desafio que precisa ser enfrentado. E enfrentado na perspectiva de que você não permita que esse acúmulo fique perdido, né? Nós precisamos fazer essa renovação para que essas experiências do passado consigam ser repassadas para as novas lideranças. A comunicação ela é muito mais rápida, no entanto a gente vê um jovem muito acomodado, né, na sua casa, na sua cadeira, respondendo as coisas e não indo para arregaçar as mangas e ir para a prática, né? Porque tudo que a gente faz aqui fora dá trabalho. Largar as telas um pouquinho, sair da frente do computador, do celular, seja do que for, e observar um pouco a natureza. Ela tem muita coisa para nos ensinar. E seja numa borboleta parando numa flor, até uma movimentação de uma nuvem. A gente tem muita coisa que resgatar, que não é, infelizmente, não é através de um vídeo do YouTube que vai se aprender, mas é se conectando no aqui e agora com a natureza. É muito importante a gente conseguir o engajamento dos jovens. A gente tem bons exemplos hoje de escolas que fazem bons trabalhos na questão ambiental, de educação ambiental. Acho que a gente tem que envolver mais esses jovens nessas questões práticas do dia a dia, nas questões de reciclagem, de preservação, cuidado com os animais, não só com os animais silvestres, mas sim com os animais domésticos também, que eles também passam por maus tratos. É mostrar para eles a importância de pequenas ações que eles fazem no dia a dia que pode dar grandes resultados. Nós temos que garantir uma plenitude de atividades e de condição de desenvolvimento de ações prioritárias nas organizações não governamentais conservacionistas, com busca de captação de recursos de fontes diferenciadas. E essa captação de recursos gerar uma condição melhor para que as instituições possam ter melhor estrutura para atingir prioridades. Setor privado com enorme capacidade de colaboração na agenda de conservação da natureza, mas que precisa ser conquistada. O agronegócio, que poderia ser um grande parceiro e poderia compatibilizar ações de conservação com ações de desenvolvimento. Mostrar que há um ganha-ganha e uma condição de você conciliar atividades de desenvolvimento com conservação me parece o grande desafio que nós temos para os próximos anos. Criar uma cultura de desenvolvimento sustentável. Acho que esse é o nosso principal desafio. Fazer com que a sociedade abrace essa ideia, porque é a única forma que a gente tem de fazer barreira ao desenvolvimentismo e até essa ideia burra e ignorante de utilizar, de explorar os recursos naturais até a sua extinção. Temos que salvar o planeta a partir dos elementos mais básicos, a água e a floresta. Não deixe de lutar. Mesmo que às vezes você seja derrotado, lá na frente o resultado vai aparecer. Porque alguém lá no passado lutou pela qualidade de vida sua e agora você luta pela qualidade da vida das gerações futuras. Para fazer frente a esses problemas, cada um tem que fazer a sua parte. Começando talvez pelo consumo, consumir menos, ter um consumo consciente. Uma coisa muito importante que cada um pode fazer é plantar árvores, começando pela sua propriedade, principalmente na parte das áreas de preservação permanente, que são as beiras de rios, as nascentes, que muitas vezes estão sem vegetação. Nós precisamos de uma sociedade consciente de que ela precisa agir também nas políticas públicas ambientais do país. A sociedade precisa se envolver na política, precisa eleger representantes que tenham a questão ambiental como bandeira e como prioridade. Sem políticas públicas ambientais decentes que tenham como centro realmente o desenvolvimento sustentável, a humanidade não terá a mínima chance de sobrevivência. Não tem como o planeta sustentar toda essa demanda, ninguém quer voltar atrás nos confortos conquistados, então nós temos que desenvolver muito essa mentalidade de visão planetária
e, acima de tudo, visão ecocêntrica, sentindo o homem como parte da natureza e não a parte da natureza. Se conseguirmos difundir isso tudo na mente das pessoas, eu acho que já vamos ter um avanço planetário e talvez definitivo. Isso impõe grandes desafios para a humanidade se quisermos salvar a espécie humana e garantir um futuro para as gerações vindouras. É necessário combater os efeitos das mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e o mau uso da água. Para isso, é preciso cada vez mais integrar o ser humano com o meio ambiente, planejando e implantando paisagens sustentáveis e promover o uso sustentável dos recursos naturais como forma de garantir a água limpa, o ar puro e o solo conservado que todos precisamos. Um ambiente agradável, cheio de biodiversidade e qualidade de vida que todos gostamos. Os caminhos a seguir indicam que temos que ampliar ações de capacitação e educação ambiental em todos os níveis, implementar as leis ambientais, como o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, substituir a agricultura química e de monoculturas por métodos orgânicos diversificados e de baixo carbono, respeitar as culturas e populações tradicionais, garantindo-lhes o direito à terra e ao seu modo de vida. Implementar métodos de produção pecuária mais eficientes e que respeitem o meio ambiente e o bem-estar animal. Substituir as energias poluentes por energias limpas e renováveis, como a solar e a eólica. Proteger todas as florestas e demais formas de vegetação nativa em terras públicas e privadas e recuperar áreas degradadas. Eliminar a caça e o tráfico de animais silvestres. Ampliar o sistema de unidades de conservação, criando parques e reservas públicas e particulares em todos os municípios e todos os ecossistemas. Acho que está mais do que na hora de eu, de você, de todos nós, fazermos alguma coisa para tentarmos salvar o planeta Terra.